Você tem dúvidas de como encontrar artigos científicos e até mesmo como ler esses artigos e saber interpretar sobre ultrassom terapêutico na sua prática clínica? Se você respondeu sim, fica até o final desse vídeo para a gente fazer uma revisão de um artigo científico juntos sobre o uso do ultrassom terapêutico. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e a minha missão neste canal é desmistificar a eletroterapia e o lipedema para você, acadêmico de fisioterapia ou fisioterapeuta especialista em dermatofuncional. E não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui abaixo qualquer outro assunto que você queira que eu traga para as nossas aulas aqui no YouTube, e não deixe de compartilhar com outros profissionais da área. E não esqueça, segue esse canal para você não perder nenhum conteúdo sobre fisioterapia dermatofuncional. Hoje eu trouxe para vocês um artigo que foi publicado em 2021, né, em junho de 2021. Então, ele é um artigo recente, né? E ele fala, ele já está aqui traduzido para facilitar para a gente, né, para a gente fazer a leitura juntos. E ele fala sobre a terapia de ultrassom contínua de baixa intensidade, que a gente conhece como LIPUS. E o mais legal nesse artigo é que ele vai fazer a comparação com o LIPUS. Para quem não sabe, seria Low Intensity Pulsate Ultrasound, ou seja, utilizar o ultrassom de forma pulsada. E ele faz um comparativo muito legal entre o ultrassom de modo contínuo para o modo pulsado. E é uma sistemática do estado atual que a gente tem e das perspectivas futuras do uso do ultrassom. Para quem não sabe, a gente tem artigos dentro da PubMed falando sobre o protocolo LICUS, né, desde 1976. Então, a gente tem um acervo gigantesco dentro da PubMed. E eu separei esse, apesar de não ser tão recente, mas ele tem 5 anos de publicação, né, 4 aninhos aqui de publicação, e que ele traz um cenário muito legal para a gente. Então, quando a gente começa no artigo, ele traz uma introdução sobre o que seria o ultrassom. Então, ele deixa claro que esse ultrassom, né, ele é um equipamento que tem uma frequência acima de 20 kHz. E aí ele já mostra, dentro do artigo, que esse ultrassom ele pode começar desde baixa frequência até alta frequência. E ele fala que um ultrassom é um equipamento de ondas mecânicas cíclicas, que se propagam através de algum meio, né, e que eles vão utilizar principalmente forças mecânicas. E aí ele vai discutindo aqui o que seriam os parâmetros físicos que envolvem o ultrassom. Então, ele fala que o ultrassom ele vai ter níveis de intensidades diferentes, que essas intensidades elas podem ser menor do que 0,1, com o objetivo de trabalhar no efeito Doppler, ou seja, ultrassom de imagem, e intensidades que variam entre 0,1 e 1 watt por centímetro quadrado, e que são utilizados para diagnóstico por imagem, e não só para efeito Doppler, e intensidades acima de 10 watts por centímetro quadrado, que já gera uma quantidade significativa de calor. Ou seja, o ultrassom ele não é só um equipamento de ondas mecânicas, ele também é um tipo de termoterapia, quando utilizado com doses mais altas, tá? E ele também fala que é possível você utilizar o ultrassom de forma focada. O que é isso? Em vez de a gente utilizar a onda planar, que seria aquela onda redonda que faz, né, de um desenho clássico, ela vai se propagando, igual uma pedra caindo num rio parado, que faz aquelas ondas. Quando a gente fala de focalizado, eu vou convergir todas essas ondas para um único ponto. Logo, a energia ela fica concentrada, e aí ele fala que justamente para isso seria utilizado principalmente para gerar lesão do tecido. E aí a gente vai ver que daqui para frente que o ultrassom ele tem como visão terapêutica não só a reabilitação através de estímulos, mas uma reabilitação através de lesões, como, por exemplo, tratamento de câncer, até mesmo de trombose. E aí esse já é o primeiro paradigma que se quebra para vocês, porque a grande maioria das pessoas acham que o ultrassom não pode ser utilizado em pacientes que têm trombose, quando a gente já tem artigos publicados desde 1976, não é o caso desse, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar artigo principalmente de USDIN, falando sobre o uso do ultrassom terapêutico no tratamento de tromboses, tá? E a gente vai entender dentro do artigo do porquê. Ele traz uma imagem mostrando para a gente a diferença de um ultrassom pulsado, de um ultrassom contínuo, né? E aqui, basicamente, ele está falando do comprimento da onda, a amplitude dessa onda e a distância que ela é percorrida, ou seja, a frequência que ela tem. Isso aqui seria no modo pulsado, esse é o tempo on da passagem da onda, esse é o tempo off da passagem da onda. Então, quando a gente fala lá, ultrassom em 20%, em 30%, a gente está falando justamente desses intervalos, tá? De 100% do tempo do ultrassom, no 20% tem ondas passando. Então, isso seria esse modo pulsado. E aqui embaixo a gente mostra o modo contínuo, ou seja, não há intervalo nessas ondas e elas passam o tempo inteiro. E aí ele vai trazendo que o ultrassom ele tem vários efeitos biológicos, né, térmicos, cavitação, né, troca de nutrientes, de oxigenação, e esses efeitos térmicos do ultrassom, eles também estão relacionados, né, à parametrização do próprio equipamento e à densidade do tecido, à impedância do equipamento e à atenuação do ultrassom.
que isso traz para a gente, né? Isso traz principalmente quando a gente discute sobre as frequências e intensidades e o modo de aplicação do ultrassom. Então, por exemplo, existe uma máxima que nem deveria existir, mas as pessoas discutem, de que o ultrassom de 1 MHz é mais profundo e que de 3 é mais superficial e que para dermatologia a gente só deveria utilizar o de 3 MHz. Quando, na verdade, quando a gente olha, quanto maior a frequência, mais calor você gera. Então, a gente brinca muito na dermato que o ultrassom de 3 MHz seria um ferro de passar roupa, né? Porque ele esquenta muito fácil, porque quanto mais rápido ele passa, mais calor ele vai gerar, mesmo que a intensidade que ele esteja gerando seja pequena. Então, ele tem mais calor do que o de 1 MHz. E aí, quando a gente entende sobre isso, a gente também consegue correlacionar com profundidades, porque muitas das vezes o que você quer do tecido, você consegue trabalhar com de 40 kHz, que a engenharia dele traz essa segurança de profundidade. Então, por exemplo, quando eu quero trabalhar com tecido viscoso, é melhor que eu trabalhe com 40 e não com de 3, tá? Justamente por causa desta engenharia. E aí ele vem trazendo para a gente, né, o impacto que o lipus, como eu falei, que é do pulsado, e o lipus trazem no nosso tecido de uma forma geral. E aí aqui ele tem uma imagem que deixa bem claro todas as possibilidades de tratamentos até então descritas na literatura para o uso do ultrassom. E aí ele fala sobre regeneração, né, de tecidos moles, né, cicatrização de tecidos moles, a cicatrização de ossos, na osteoporose, porque ele aumenta a síntese óssea, na dor, o ultrassom tem relatos muito claros na literatura, principalmente para o tratamento de pontos de gatilhos, ele traz isso aqui no artigo, para artrites, regulação de nervos, principalmente de lesões nervosas. Para quem não sabe, o ultrassom faz drug delivery, a galera que só acha que só microagulhamento faz drug delivery, e não. O ultrassom tem a técnica que a gente chama de sonoforese ou fonoforese, que é a utilização de ondas mecânicas ou barras sonoras para a introdução de ativos, e ele traz uma pegada muito legal falando sobre o nível de absorção do cetoprofeno, né, topicamente com o uso do ultrassom, e gerar apoptose, como eu falei, para tromboses e até mesmo quebrar tumores, ou seja, em pacientes com cânceres, tá? E aí ele mostra toda a pesquisa feita, ele utilizou o método Prisma, né, que ele faz a busca em vários locais da literatura, PubMed, o Google escolar, né, que é o Google Scholar, e aí ele vai trazendo que ele encontrou 7.360 artigos que falassem sobre isso, né, através das palavras-chave que ele utilizou, que foi Low Intensity Continuous Ultrasound, que isso é uma das maiores dificuldades de vocês, de saber qual descritor utilizar no PubMed para pesquisar. E aí ele aplicou os critérios de exclusão, que eram estudos que não aplicavam ultrassom contínuo, então, com isso, era um número bem grande, tá vendo? De 6.810. E aí, desses estudos que ficaram, eles foram excluir os que não tinham uma importância de parâmetros, ou seja, falava sobre ultrassom, mas não parametrizava o ultrassom. E aí, no final das contas, eles ficaram num total de 149 artigos para utilizar no trabalho deles. Então, eles encontraram 7.360 e no final utilizaram só 149. E aí a primeira coisa que ele me traz ali de tratamento do ultrassom contínuo é a regeneração tecidual. Isso eu acredito que para qualquer um que esteja ou cursando a fisioterapia ou que seja fisioterapeuta, não tem dúvidas sobre o uso do ultrassom para o tratamento de regeneração tecidual. E aí ele traz aqui uma coisa que é muito legal, que é o ultrassom Liquus a 27 kHz, com uma dose de 0,25 por 10 minutos, que encontrou aumento de níveis de óxido nítrico. E a vantagem do óxido nítrico é que ele faz vasodilatação, estimula o processo inflamatório e o processo de cicatrização, tá? E ele utilizou em células endoteliais humanas, ou seja, a gente está falando de células vasculares. E aí, o outro autor mostrou níveis crescentes do óxido nítrico através da via dependente do óxido nítrico sintase, então ele utilizou um marcador, com aumento da intensidade do líquid variando entre 0,21 a 0,48. Percebe que a gente está utilizando doses bem baixas ali, tá? E aí, independente dos efeitos térmicos, havia estimulação do músculo abdutor e modelo de coelho. Ou seja, ele encontrou esse aumento do óxido nítrico, mesmo com doses bem baixinhas. Da mesma forma, ele foi fazer a outra, que foi a regulação da fosfoinositidil 3 quinase, tá? Que a gente está falando ali sobre a via endotelial, que é outra forma da gente verificar a angiogênese sendo feita. E aí ele utilizou, obviamente, em camundongos, ainda utilizou do camundongos que tinha diabetes do tipo 2, que ele viu essa melhora, né, que promoveu realmente a vascularização. O outro utilizou, por exemplo, o Licus a 1 MHz, uma intensidade de 0,3, que é o padrão que a gente chama de Licus, tá? E ele falou que teve isso como uma forma de aumento de células endoteliais da veia umbilical humana, então ele usou uma veia umbilical.
Relatou também que teve, né, melhora da força muscular após uma lesão, né, que fizeram num rato, utilizando líquidos com uma intensidade de 0,5, com uma frequência de 1 MHz por 5 minutos. Então, a gente consegue ver que é um tempo de tratamento baixo, com uma intensidade baixa, e ele mostrou frequências de 1 MHz de uma forma aqui de aplicabilidade, e frequências de baixa intensidade, que foi 27 kHz. Ou seja, dependente do equipamento que você tem, aí você consegue trabalhar na regeneração dos tecidos, tá? E aqui para baixo, ele já mostra o 3 MHz, já utilizando o modo pulsado, né? Com 50% do trabalho, e ele mostrou que teve uma taxa de diferenciação de células troncos embrionárias, ou seja, o Licus, né, aumentou a taxa em comparação ao Licus, ou seja, utilizando o ultrassom 3 MHz contínuo, em comparação com 3 MHz com o ciclo de trabalho de 50%, ele teve mais no modo contínuo. Então, isso mostra para a gente que, independente da frequência, seja baixa, 1 ou 3, e com variações de doses, são capazes de trazer regeneração tecidual, tá? Ele traz uma outra parte aqui do estudo, que é que ele vai mostrar outros estudos que fazem vários tipos de comparativos, mostrando da mesma forma. E ele traz o Licus agora no tratamento da dor, que é uma das causas que a gente mais encontra na fisioterapia, né? Quem nunca recebeu um paciente no consultório que estivesse com uma queixa de dor, independente de qual seja a dor, né? Seja dor de um lipedema, seja dor de uma fratura, seja dor de uma artrose, seja dor pelo imobilismo, não importa qual seja a dor. O paciente traz alguma dor para a gente. E aí, quando ele fala do tratamento desta dor, ele traz aqui para a gente protocolos muito legais, né? Um estudo que incluiu 68 pacientes tratados em 10 sessões de líquos, com dose de 0,4 por 8 minutos. E outros tiverem a dose de 0,8 por 4 minutos, ou seja, ele quis fazer um comparativo. E esses aqui, ó, trouxe que o paciente teve uma redução do nível de dor através da escala EVA, que é a escala mais comum que a gente utiliza, tá? A gente tem aqui outro resultado, que foi utilizado para estimulação de longa duração, né? Que utilizou um dispositivo específico, que é o SAM, que é uma marca registrada, de 3 MHz com uma intensidade de 132 miliwatts, que a maioria dos nossos equipamentos não deixa de selecionar em miliwatts, apenas em watts. Então, assim, a gente consegue perceber ali como é bem baixinha essa intensidade, tá? Em 132 miliwatts, para pontos gatilhos latentes no trapézio superior, ombro e pescoço, aliviando a rigidez do tecido, alívio da dor e aumento da qualidade de vida desses pacientes. Ou seja, ele utilizou o ultrassom naquele local, fez movimentos bem parados, né, bem lentos. Se você pegar o artigo de Peterson, que é quem eles, né, fizeram aqui a comparação, vocês vão conseguir ver, e trouxe isso. E aí eles foram olhar, né, após essas 4 semanas de tratamento, que dão esse total de sessões que foram feitas, e que teve uma mudança significativa no maior grupo estimulado, ou seja, eles tinham um grupo controle e um grupo que foi tratado, tá? Já o Wildrin, né, que ele fez um outro estudo, né, entre pacientes randomizados e controlados por placebo, com número, né, com N de 27, tiveram uma redução de 30% da dor na escala de EVA, quando tratados por líquos após 10 tratamentos, com a dose de 1 MHz a 1,5 watts por centímetro quadrado, comparado com o grupo placebo, ou seja, que também passou o ultrassom, mas o equipamento estava desligado, não teve dose nenhuma. Então, a gente consegue ver como o ultrassom consegue trazer melhores dos nossos resultados, tá? E ele vai trazendo aqui vários outros comparativos, né, de tratamentos, e ele traz aqui também que vários estudos mostraram a eficácia do lipos, ou seja, do ultrassom pulsado, na prevenção da progressão da artrite. Mas dados recentes sugerem que essa eficácia do líquos em relatar a progressão é muito melhor. Então, se a gente vê, o pulsado já é usado durante muito tempo como forma de reduzir a dor do paciente, porque a gente tinha muito medo de utilizar em doses que pudessem se fazer aquele ultrassom, né, que hoje a gente chama de ultrassom estacionário, porque a gente tinha medo das ondas captacionárias, né, que pudessem gerar alguma lesão no paciente. Então, hoje a gente olha para isso e já tem um cenário de que dá para trabalhar com tração contínua, de forma estacionária, desde que a gente tenha parâmetros de doses mais baixos. Não dá para a gente colocar uma dose de 3 watts, de 2 watts, tá? Para fazer esse tipo de tratamento. E aí ele mostra aqui, paciente utilizando ultrassom de 1 MHz por 10 minutos, né, diariamente, por 4 dias, mostrou esse aumento significativo na apoptose de neutrófilos, né, melhorando a qualidade do paciente que tinha ali um processo inflamatório agudo, ou seja, a maior presença de neutrófilos em casos de pacientes com artrite, tá? E aí ele traz outro caso, que é o uso do ultrassom na regulação da neuromodulação. O que ele traz para a gente, né?
O Shin, né, fez junto com outros colaboradores, eles relataram que o ultrassom lipos e o LICUS diminuíram os potenciais de campo local, a força de acoplamento de amplitude de fase e o intervalo entre as convulsões no modelo de camundongo epilético. Ou seja, a gente consegue utilizar o ultrassom como neuromodulador e muitas das vezes a gente utiliza como se fosse um capacete para emitir essas ondas, né, desculpa, essas ondas mecânicas, não magnéticas, né? Essas ondas mecânicas que ajudou a ajustar esse potencial, né, de disparo elétrico, tá? Outro estudo conduzido por Liu e Zhao foi demonstrar efeitos neuroprotetores de longo prazo da estimulação do ultrassom em distúrbios neurodegenerativos, como Parkinson e Alzheimer. Quando a gente olha para isso, a gente consegue trazer ali cenários extremamente satisfatórios para os nossos pacientes neurológicos, né? Hoje, quando a gente olha principalmente os nossos desafios de pacientes com Parkinson e Alzheimer, é o quanto essas doenças trazem impacto de qualidade de vida para os nossos pacientes. Então, se a gente tem mecanismos que possam fazer de forma preventiva da evolução da doença, ou até mesmo pausar um pouco o estágio da doença, são maravilhosos, tá? E aí ele traz o que aqui para a gente, né? Ele fez uma estimulação do sistema nervoso periférico por ultrassom, mostra tendências semelhantes, né? Então, dados, conduziu um estudo comparativo, aplicando vários ciclos de trabalho de ultrassom, ciclos de 15, 35, 5, 90 e até 100%, ou seja, de forma contínua, com ultrassom de 3,75 MHz, para estímulos de 4,5 a 10 milissegundos em um modelo de um esvagamento do nervo ciático de camundongo. A análise histológica e eletromiográfica foram utilizados para avaliar a recuperação nervosa. E aí, quais foram os dados que eles encontraram? Tá? Ele mostrou que isso teve uma melhora, né? Os dados mostraram que a ultrassom de baixa intensidade a 100%, ou seja, o líquidos, mostrou a melhor recuperação em relação a outros grupos. Ou seja, independente da dose que você utilizasse, o fato de você aplicar o ultrassom já ajudava a ter essa reparação neural, né? Essa regeneração de neurônios mais fácil, tá? Já o Li, ele trouxe a eficácia do Licus, mostrando o Licus a 1 MHz com a dose de 0,2 watts por centímetro quadrado por 1 minuto por dia, por 4 semanas. Ou seja, né, ele fez aí um total de 7, 14, 21, 28 dias, né, de aplicação, melhorou significativamente, né, o índice funcional do nervo ciático, que é o CPI que eles usam como parâmetro, e a recuperação muscular, bem como aumentou os níveis de fator neurotróficos derivados do cérebro nas semanas 3 e 4, em relação aos controles não tratados. Então, a gente consegue ver desde lesões periféricas como as lesões centrais, que são possíveis de serem tratados com o uso do ultrassom. E aí, aqui ele traz o próximo, que é a eficácia do líquido na trombose, que é um dos maiores desafios. E toda vez que eu vou dar aula para falar sobre a aplicabilidade do ultrassom, o que eu muito encontro na grande prática dos alunos é, professora, mas eu tenho paciente com trombose, eu posso utilizar ultrassom? É claro que você pode, desde que você saiba utilizar os parâmetros. O medo desse paciente, não do paciente em si, mas do profissional, é como utilizar esse ultrassom sem correr o risco desse trombo, né, se deslocar e virar um êmbolo, não causar um infarto ou um AVE, ou até mesmo a embolia pulmonar ou cardíaca, né, um infarto agudo ali do miocárdio. Então, quando a gente olha para o cenário, vê que o ultrassom é uma possibilidade, e ele mostra aqui para a gente o ultrassom que a gente tem na prática clínica, tá? De 1 MHz com intensidade de até 8 watts por centímetro quadrado. Então, a gente conseguiu olhar ali, tá? Eu venho aqui mais para baixo. Ele mostra aqui o seguinte, ó, Higgs mostraram a ablação da trombose da artéria femoral em um modelo de coelho com estimulação líquus de 1 e 2 MHz, enquanto o aumento da intensidade para 6,3 não mostrou resultados semelhantes. Ou seja, quando ele mantinha a frequência de 1 e 2, tinha um resultado muito bom. Mas quando ele aumentava a intensidade demais, não fazia diferença. Ou seja, com intensidades baixas já tinha melhor, tá? Esse outro autor mostraram atividade aumentada de streptokinase em um modelo de trombose de artéria femoral de coelhos, com efeitos mínimos de aquecimento e integridade histológica, quando estimulado com 40 kHz a 0,75 watts por centímetro quadrado, usando líquidos, ou seja, no modo contínuo. A aplicação do líquidos de 40 a 0,8 watts por centímetro quadrado mostrou diminuição significativa no infarto cerebral no modelo de AVC cerebral médio de rato. Ou seja, a gente tem um paciente que está tendo um AVE naquele momento. Se a gente conseguir aplicar o ultrassom nele,
E aqui, ó, se vocês olharem, ele aplicou o ultrassom, né, na artéria femoral do paciente, né? Então, assim, ele aplicou no local e o resultado foi lá no infarto cerebral, no AVE. Então, a gente consegue aplicar e reduzir o nível de complicação de um AVE de um paciente, desde que você trabalhe com ultrassom com doses seguras, tá? Isso é bem legal. Outro mostrou aqui, né, um paciente de frequência de 26 kHz, né, que é uma frequência mais baixa, e ele utilizou através de um catéter para perturbar mecanicamente os coágulos de um dano celular mínimos nos vasos ilíacos de um cão. Os resultados semelhantes foram observados por um outro autor que usou líquidos, com uma matriz de ultrassom de 20, 40 e 60 kHz, com uma dose de 0,2, para testar a ablação de um colágeno sanguíneo in vitro. Ou seja, a gente consegue ver que maior ablação de colágenos foi nas frequências mais baixas, ou seja, na faixa de 20 kHz, sugerindo que as frequências mais baixas são mais adequadas para fazer trombólise, ou seja, ultrassons mais altos têm um pouquinho mais de dificuldade. Ultrassons mais baixos, eles são mais seletivos, principalmente por causa da engenharia construída, e a gente consegue fazer isso, tá? Então, a gente consegue ver que não precisa ter medo, desde que você tenha um equipamento adequado para atuar com o seu paciente. Outro que ele trouxe aqui para gente foi o comparativo da sonoforese e administração de medicamentos. E aqui, quando a gente traz, tem um que é muito legal, que ele faz o comparativo do seguinte: a intensidade do estudo do ultrassom depende do limiar médio e do seu desacoplamento acústico. Estudos mostraram aumento da administração transdérmica de medicamentos entre 0,1 e 0,3 watts por centímetro quadrado, nas frequências de 20 a 100 kHz e 0,1 a 10 watts nas frequências de 1 a 3 MHz. Ou seja, independente se é baixa frequência ou alta frequência, se você souber utilizar a dose, você consegue penetrar essa medicação, tá? Outro autor avaliou a administração transdérmica de uma pomada em um rato de diferentes intensidade, 0,25, 0,5, 0,75 e até 1 watt por centímetro quadrado, a 1 MHz, e relatado que o 0,75 foi a intensidade mais eficaz utilizada na duração de 10 minutos. Tem uma outra parte que ele fala, que é sobre o cetoprofeno aqui, ó. Achei. Vários estudos mostraram a eficácia do lipos, ou seja, do ultrassom pulsado, na administração de medicamentos através da pele, barreira hematoencefálica e na tumorigênese. Relatado um aumento de 10 vezes no nível de cetoprofeno no tecido sinovial após serem expostos ao líquos a 1 MHz, 1,5 watts por centímetro quadrado por 5 minutos. Ou seja, eles mostraram que tanto no pulsado quanto no contínuo é possível fazer essa aplicação, tá? Isso, obviamente, foi feito em comparação à aplicação tópica desse cetoprofeno. Ou seja, aplicar direto na pele ou aplicar com ultrassom favorece essa penetração, tá? E aí ele finaliza para a gente falando sobre o tratamento de câncer utilizando ultrassom, que a gente consegue sim utilizar este equipamento, né, que a terapia sonodinâmica mostrou os resultados mais eficazes na frequência de 1 e 2 MHz, com uma intensidade de 0,5 até mesmo 3 watts por centímetro quadrado. Outros estudos mostraram que o lipos no tratamento do câncer inibia vias como ERK1 e 2 e a AKT, ou seja, consegue inibir essa multiplicação tumoral, tá? Já o Yu usou líquos em 0,24 MHz em células tumorais de ovários resistentes à quimioterapia para mostrar a eficácia da quimioterapia orientada por líquos em modelos in vitro e in vivo. Ou seja, a gente consegue ver que o ultrassom também consegue atuar diretamente em pacientes com cancerígenos. Ou seja, não precisa ter medo de utilizar a ultrassom em paciente com câncer, desde que o seu objetivo esteja linkado ao objetivo do oncologista, tá? Então, a gente consegue ver aqui que mostra vários resultados, né, de redução de multiplicação tumoral ou até mesmo destruição destes tumores, tá? E aí ele traz, obviamente, perspectivas futuras, mostrando que, como sempre, todo artigo vai falar para você que é necessário trazer mais e mais artigos robustos, principalmente sobre uma definição de parametrização, que seria o que a gente pensaria, por exemplo, de um guideline, né? Ou seja, um guia para a gente da linha de raciocínio sobre quais parâmetros utilizar para cada tipo de patologia. Então, se a gente olhar esse cenário, para a gente na dermatofuncional, traz uma segurança muito grande. E principalmente para você, profissional que está começando agora a carreira. Cara, um ultrassom é um dos equipamentos mais baratos que a gente tem dentro da dermatologia, né? Então, se você consegue ter um ultrassom ali, e hoje a gente tem equipamentos com plataformas que tem 40, 1 e 3 MHz juntos, você consegue ter um leque gigantesco de atendimentos para os seus pacientes
com segurança, baseado na ciência e com resultados satisfatórios e sem risco nenhum de causar uma lesão. Então, saiba, se você conseguir interpretar artigos, conseguir encontrar, e isso eu trago muito dentro dos meus aulões, né, da minha plataforma, em que a gente discute bastante sobre o que tem na atualidade, eu sempre posto no meu grupo de estudos, para quem não sabe, lá no meu Instagram, eu tenho o link da bio, onde eu levo você direto para o meu grupo de estudos, onde lá os alunos eles recebem artigos atualizados, conseguem ter essa troca de uma forma geral. Então, você consegue ter esta noção de o que você tem de atual na literatura. E aí, vou deixar uma dica para vocês. Se tiver mais de 10 comentários aqui abaixo, falando que não sabe fazer pesquisa na literatura de como achar um artigo, eu crio um vídeo para vocês só para mostrar como pesquisar artigo dentro dos descritores e quais tipos de palavras são mais utilizadas para pesquisar determinados assuntos. Então, não deixe de participar dos meus aulões, para quem não faz parte ainda da plataforma Dominando a Eletroterapia, lá eu tenho um acervo completo de aulas que eu falo sobre vários equipamentos, inclusive um curso sobre ultrassom completo, e aí você também tem acesso a mim ao vivo uma vez por mês, onde a gente consegue discutir os melhores protocolos e parâmetros para atender os seus pacientes, viu? Se você não quer estudar sozinha, então seja você também uma aluna da minha plataforma Dominando a Eletroterapia. Lá tem um acervo completo de aulas gravadas sobre diversos assuntos da eletroterapia e do lipedema e já somam mais de 50 aulas lá dentro. Então, se você não quer perder essa oportunidade, vá na descrição deste vídeo, clique no link oficial do site da plataforma e veja qual o plano disponível para você. E não se esqueça de seguir este canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário sobre um novo assunto que a gente possa abordar, ou até mesmo alguma dúvida que tenha surgido na interpretação do artigo. Te espero na próxima aula.